Olá, pessoal. Vamos continuar. Nós estávamos falando no vídeo passado sobre o livro Angels Don't Play This Harp, do Dr. Nick Bedick e Jenny Manning. Hoje nós vamos continuar, bater um papo sobre o que eles escreveram. Fazendo um resumo, eu recebi alguns comentários aí no bate-papo, aí embaixo. E um dos seguidores do canal falou em outros livros. Existem vários livros sobre o assunto. Eu não vou poder comentar sobre todos os livros. Mas depois deles, outros escritores falaram sobre o assunto, sobre harp, sobre a tecnologia para controle do tempo, controle da mente e controle dos aparelhos eletrônicos. Olha o que aconteceu lá com os pads e com os rádios lá no Líbano. Ó. Eles explodiram, centenas deles. Pois é, e a tecnologia não foi divulgada, é evidente que não. Fizeram várias especulações, mas vamos continuar a bater um papo sobre isso. Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje é o dia da resolução, estou gravando, hoje é domingo, está um belo dia, quente, temperatura vai a 16 graus, ontem foi a 19, um calorão. E as eleições no Brasil estão acontecendo, vamos ver o que, é que vai acontecer, quais serão os resultados. Foi um grande circo. Algumas pessoas surpreenderam, né? Outros provaram que eram os verdadeiros cavalos de Troia, né? O tal do Marçal. Enfim, assim, isso faz parte do jogo. É um grande circo. Seja no Brasil, aqui, na América, qualquer lugar. Menos em países ditatoriais, que aí o que vale é a palavra do chefe. Não é? Mas existem ditaduras e ditaduras. Vamos lá. Depois a gente conversa sobre isso. É muito assunto para conversar. Anjos não tocam esta harpa. O livro foi publicado em 1997, né? E nós vamos agora ver o seguinte, ele fala sobre a história do Tesla, Nikola Tesla, de como ele desenvolveu, a base de todas essas ideias saem do Nikola Tesla. Depois dele, vários outros pesquisadores, acadêmicos ou não, entraram nessa vibe e fizeram várias pesquisas, patentearam máquinas, e a coisa vai muito, muito mais além do que eu estou falando aqui com vocês. Eu só estou arranhando a superfície da coisa. Ela é muito mais profunda. Vamos ver. A coautora desse livro, né, a doutora Manning, a doutora não, ela era jornalista investigativa. Ela aprendeu mais sobre o Nikola Tesla nos 2 anos depois que ela participou de um simpósio em Colorado Springs, como eu falei no vídeo passado, e um dos artigos nos procedimentos daquela reunião foi de um historiador e professor de psicologia, o Dr. Mark Schaefer. Ela se lembraria disso anos depois ao aprender sobre os experimentos não divulgados sobre iluminação da atmosfera superior. Schaefer deu crédito a Tesla por inventar luzes fluorescentes, assim como o reverenciado inventor americano Thomas Alva Edison, que é considerado o inventor da lâmpada incandescente. Na verdade, não foi ele. O biógrafo observa que Tesla e Edison entraram em conflito sobre a insistência de Edison de que o país deveria seguir as suas tecnologias de corrente contínua, CC, ao invés do Tesla, né? Ele queria para iluminação elétrica e distribuição de energia. O sistema de corrente alternada que Tesla propunha era melhor, porque a eletricidade de corrente alternada pode viajar centenas de milhas por linhas de energia de alta tensão, enquanto um fio carregando corrente contínua não seria capaz de acender lâmpadas a 1 milha de distância, 1.852 metros, da usina geradora. Estranhamente, claro, Edison foi quem foi enaltecido nos livros de história americana e do mundo. Uma das histórias que é contada e recontada, por exemplo, é de como ele enviou homens à Amazônia. Olha aí, nunca souberam disso, né? Ele mandou gente na Amazônia para procurar materiais para o melhor filamento para sua lâmpada. A persistência de Edison é altamente elogiada. No entanto, a maioria das pessoas hoje não sabe que as demonstrações de Tesla mostraram que o filamento era supérfluo, não precisava dessa porra. Não era necessário para as luzes elétricas. Usando frequências muito altas e vibrações aumentadas da corrente elétrica, ele mostrou que a ação do ar era mais importante do que o filamento. E assim ele superou Edison, disse o Dr. Schaefer. Schaefer reuniu parte de 53 obras de referências na sua apresentação. O nome da apresentação era Nikola Tesla, The History of Lasers and Particle Beams Weapons, que significa Nikola Tesla, a história dos lasers e dos raios de luz, das armas de raios de luz. E para um exemplo de pesquisa sobre Tesla,
Dois irmãos, ambos cientistas, viajaram também ao Museu de Tesla, lá na Iugoslávia. Na época existia a Iugoslávia, hoje não. A Iugoslávia foi dividida. Depois que a OTAN bombardeou e quebrou tudo lá, viraram vários países, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, etc. Então, eles viajaram na época para o Museu de Tesla na Iugoslávia e leram materiais não disponíveis na América do Norte e no resto do mundo. E eles sugeriram que o trabalho de Tesla com feixes de partículas evoluiu dos seus experimentos pioneiros com raio-x, bem como a sua ideia de iluminar os céus com seu transmissor de aumento, enviando energia elétrica para a estratosfera, um nível da atmosfera acima das nuvens, para quem não sabe, a cerca de entre 11 a 50 quilômetros acima do solo. Bom, a Manning ficou estremecida. Ela estremeceu ao ler uma lista de usos militares para as muitas invenções de Tesla: dispositivos para terremotos, radar mundial, arma de feixe de partículas, Star Wars, Star Trek e manipulação de ondas cerebrais. Um ou mais transmissores de ampliação poderiam teoricamente enviar impulsos destrutivos através da Terra, isso para qualquer local, diz Schaefer. E, por exemplo, um choque bem colocado de muitos milhões de volts poderia teoricamente destruir a rede de comunicações de qualquer cidade grande. Então, o armamento de feixe de partículas era um segredo de tão alto nível que, na época, o presidente Jimmy Carter, por exemplo, foi protegido de desenvolvimentos técnicos vitais pela burocracia da CIA e da Agência de Inteligência de Defesa. Então, na época do Jimmy Carter, o general George Kagan, ex-chefe de inteligência da Força Aérea, falou sobre isso. Ele disse que a base da Força Aérea de Wright-Patterson, em Dayton, Ohio, foi mencionado em relação ao uso de jovens gênios brilhantes pela base da Força Aérea para tentar um avanço na tecnologia Tesla. Essa base aérea de Wright-Patterson entra na história de Roswell, etc. É uma base extremamente importante. E com base nos arquivos do FBI e outras literaturas, Schaefer concluiu o seguinte, abre aspas, há um grande apoio à hipótese de que o trabalho e os documentos de Tesla foram sistematicamente ocultados da vista do público para proteger o rastro desses trabalhos ultra-secretos, que hoje é conhecido nos Estados Unidos como Star Wars, ou Projeto Guerra nas Estrelas. Foi um paradoxo. O nome de Nikola Tesla foi de fato invocado ao descrever as tecnologias propostas que são potencialmente purificadoras do planeta quanto à geração de energia não poluente e de energia livre. Isso está proibido, ninguém pode falar nisso. Você vai ser morto se falar isso, inventar uma energia livre, embora existam várias patentes que nós não vamos ver na frente. Ao mesmo tempo, ele foi creditado com a invenção de armas que poderiam ser usadas para o Strategic Defense Initiative, que é a iniciativa de defesa estratégica conhecida popularmente como Star Wars, era a SDI. Em seus experimentos de engenharia de energia sem fio, podem ter levado a um desastre, poderiam, na época, né? Um desastre na Sibéria. Manning soube mais tarde, sobre um outro cientista, Oliver Nicholson. Ele fala que esse cientista, Oliver Nicholson, falou que os experimentos de energia sem fim poderiam ter levado a um desastre lá na Sibéria, onde eles faziam os experimentos. E o amor de Tesla pela natureza parecia ser uma contradição ao seu desejo de manipulá-la arrogantemente para iluminar o céu. Ao longo dos 9 anos seguintes, ela teve acesso... Ao longo de 9 anos seguintes, a Manning teve ocasiões para pensar sobre a profunda frustração nos olhos de Gregory na conferência. Tesla... Então vamos continuando. Tem um outro participante dessa conferência. Ela foi aos poucos descobrindo vários outros cientistas que estavam trabalhando com essa teoria do Tesla. Um deles é um texano chamado Dr. Bernard Estlund. Ele disse que mirou bem alto para a ionosfera em 1990 e criou uma patente. A Manning entrou em contato com ele e ele enviou para Manning uma cópia de uma patente de 1987 que citava Nikola Tesla sob o título Arte Anterior. Ele sugeriu que ela enviasse a fita de áudio de uma entrevista da National Public Radio, né, para entender melhor qual era a ideia dele. Ela ficou surpresa quando leu a patente intitulada Um método e aparelho para alterar uma região da atmosfera, ionosfera, magnetosfera da Terra.
ela, de qualquer forma, que ela olhava e ficava intrigada. O que ela pôde entender é que isso era uma proposta de transmissão de alta potência de energia, de radiofrequência para a atmosfera superior. Ela achou uma insanidade. Ela disse que a patente dizia que a tecnologia poderia manipular sistemas climáticos globais e que esse cientista estava enviando para ela artigos que indicavam que as forças elétricas afetavam o clima e ela ficou extremamente surpresa e aterrorizada. Ela disse que essa tecnologia se parecia com um conceito lá de outro pesquisador, Westland, e do falecido Walter Richman, e uma outra pessoa, um antropólogo chamado Leigh Richman, que escreveram um livro intitulado The Lost Millennium, Milênio Perdido, em forma de romance, para divulgar e alertar o mundo sobre essa tecnologia desastrosa que ele chamava de torneira solar. E ele diz que o livro é extremamente semelhante sobre vários aspectos, a patente do Westland, né? Eu vou dizer para vocês daqui a pouco o número da patente, para quem quiser pesquisar, está lá, né? Olha aqui, vamos ver o que... E toda essa questão, estou fazendo um super resumo, traduzindo do livro da Manning, porque a coisa é muito extensa, um livro de mais de 300 páginas. Mas tudo isso prova que o Nikola Tesla era uma pessoa diferente. Ele pensou tudo isso lá em 1911 e antes, né? Ele achava que as casas, as indústrias, carros, tudo poderiam ser sintonizados em frequências. E a coisa ruim nessa história toda é que, a menos que fosse manuseada com cuidado, essa energia de transmissão ressoaria com o aço estrutural dos edifícios de forma destrutiva. Isso é uma matéria interessante, ressonância. Eu, quando trabalhei em estaleiros, tinha um pessoal, engenheiros formados só nisso. Dependendo da vibração do hélice ou do motor do navio, você pode desmontar ele todinho. Uma ponte. Uma ponte. Tem um filme célebre sobre isso, numa ponte pensa nos Estados Unidos, com uma ventania. Dependendo da velocidade do vento, ela começa a balançar, depois ela começa a vibrar, entra em ressonância, ela começa a ondular e desmonta completamente. Isso em formas bem simples que eu estou explicando. Então, essa história poderia ter causado grandes problemas. Por isso que toda essa tecnologia é uma mentira sob segredo, não é só para não divulgar. Mas dentro de toda essa história, dessa parafernália toda, existem máquinas de energia livre que foram desenvolvidas, mas estão mantidas sob segredo. São projetos classificados. Bem, no capítulo 3 do livro, nós vamos ver um outro camarada, um outro pesquisador, que ela cita, o tal do Nick Bezic. Ele não poderia ser categorizado pelo seu longo rabo de cavalo e aparência jovem, parecia um ripongo. Ele começou o seu primeiro negócio em 1974, aos 16 anos, e trabalhou em mineração, construção, mercado imobiliário, e na época que eu quero escrever o livro, mais recentemente um cargo de gerência de nível médio no Distrito Escolar de Anchorage, no Alasca. O serviço na política do Alasca e na organização sindical lhe rendeu prêmios, né, de serviços públicos, etc., nomeações para o Conselho de Educação, enfim, tem um currículo longo. E a sua vida deu outra guinada quando ele estava folheando a edição de abril de 1994 de uma revista australiana que Patrick Flanagan sugeriu que ele desse uma olhada. E quando o nome do jornal da cidade natal de Nick chamou sua atenção, ele estranhou que a Nexus publicasse um item do Anchorage Daily News. E ele falou, porra, estão falando aqui da nossa área, do jornal aqui da gente. Ele comentou com a esposa dele, a Sheila. E o conteúdo do resumo de notícias o assustou. Ele leu que o governo federal estava prestes a introduzir uma tecnologia estranha bem no quintal deles ali, onde eles moravam, no Alasca. E ele soube por esse jornal. Do jornal da Austrália, né? Bom, o Nick, ele copiou então a referência que ele tinha, foi até a Biblioteca Municipal de Anchorage para procurar a história original. E ele viu lá então uma carta datada de 20 de novembro de 1994, foi endereçada ao jornal Anchorage Daily News, de Eric Nash Lund. E ela falava sobre um projeto financiado por militares chamado HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, destinado a perturbar a ionosfera para experimentos do Departamento de Defesa.
A carta de Nash Lund dizia: algumas revelações surpreendentes vieram à tona enquanto eu pesquisava o histórico de um projeto patrocinado por militares que estava começando a ser construído em Gakona, lá no Alasca. O HARP será usado para atender, estimular e controlar processos ionosféricos que podem alterar o desempenho de sistemas de comunicação e vigilância, e de acordo com uma ficha informativa do HARP, a declaração de um impacto ambiental do HARP, quer dizer, existe uma declaração que pode haver um impacto ionosférico que eles chamavam de insignificante, sem impacto no clima, tempo ou camada de ozônio. Não vai acontecer nada, tudo bem. Uma empresa chamada Arco, ARCO, tinha então a proposta para a construção do HARP. A Arco chama-se Arco Power Technology Inc. Então ela tem a patente aí sim. Então o número 4.686.605. E diz o seguinte: método e aparelho para alterar uma região na atmosfera, ionosfera e ou magnetosfera da Terra. O inventor Bernard J. Estland, funcionário da PTI Inc. em Los Angeles, que entrou em contato, né, e acompanhou de perto a proposta do HARP. Ele diz que trata da transmissão de quantidade extremamente grande de energia de radiofrequência para a ionosfera, e é evidente que o HARP irá pelo menos, ele dizia, né, que essa turma iria pelo menos testar, mas não implementar totalmente a capacidade que estava envolvida nessa patente 4.686.605. Essa patente ela diz o seguinte: usos do aparelho, do sistema, a interrupção total das comunicações em grande parte da Terra, interrompendo não apenas as comunicações terrestres, mas também as comunicações aéreas e marítimas, tanto na superfície quanto no subsolo ou debaixo d'água. A destruição, desvio ou confusão de mísseis e aeronaves, modificação do clima, alteração à absorção solar, concentrações de ozônio, nitrogênio, etc., poderiam ser aumentadas artificialmente. Bejic questionou a sensatez de todo o esforço, quer a EPTI estivesse ou não a intenção de usar essa patente específica para o HARP. Ele dizia o seguinte: se essa tecnologia funcionar, seria do interesse da humanidade que uma burocracia secreta controlasse algo que poderia interromper todas as comunicações eletrônicas ou alterar os padrões climáticos do planeta? A biblioteca lá tinha a patente sobre uma microficha, e o resumo dizia o seguinte, sobre esse mesmo assunto, né? Ele pesquisou na biblioteca lá. As bibliotecas dos Estados Unidos, aqui na Europa, funcionam, é impressionante. Você pode encontrar coisas do Arco da Velha se tiver tempo e dinheiro. A região diz o seguinte: é um método um aparelho para alterar pelo menos uma região selecionada, pode selecionar a região, que normalmente existe acima da superfície da Terra. A região, então, é excitada pelo aquecimento de ressonância de ciclotrons, de elétrons, para assim aumentar sua densidade de partículas carregadas, blá, blá, blá. Em uma modalidade desse aparelho, a radiação eletromagnética polarizada circularmente é transmitida para cima em uma direção substancialmente paralela e ao longo de uma linha de campo que se estende através da região do plasma a ser alterada. Essa literatura técnica ninguém vai entender, mas só para vocês verem como a coisa é bem detalhada. Eles continuam: a radiação é transmitida então em uma frequência que excita a ressonância de ciclotron, de elétrons, para aquecer e acelerar as partículas carregadas. Então, essa aí, quando o que o Berrickton percebeu, e todo mundo percebeu vendo isso, é que as condições, eles tivessem no poder desse equipamento, desse aparelho, tem condições de alterar o clima de uma determinada região específica, apenas ali. Então, ele examinou uma outra patente, né, aliás, o nome, desculpa, eu estou fazendo a tradução na hora aqui. Ele examinou o nome da patente, essa patente que eu citei para vocês, chamava-se Arte Anterior. Ele ficou surpreso que ela fazia referências a artigos sobre Nikola Tesla, e os desenhos de Estland pareciam semelhantes às patentes emitidas para Nikola Tesla no final do século XIX e no início do século XX. Olha que o cara foi buscar lá os documentos. Foram lá na Iugoslávia, na época, procurar documentos que não tinham sido publicados nos Estados Unidos. Então o nome de Tesla tinha sido associado a esses esquemas selvagens. E Berrick queria descobrir o que os aspirantes a engenheiros planetários ainda estavam citando, né?
Ele sabia que a Tesla era acreditado por assustar. Foi acreditado a Tesla que ele poderia provocar um terremoto gerando bolas de energia eletromagnética e outras maravilhas. Perto do fim de sua vida, Tesla alegou ter as chaves para criar um escudo na atmosfera superior que destruiria qualquer aeronave que se aproximasse. Rick tomou um calafrio com isso, e depois ele leu outros artigos. Aí ele foi pesquisar e encontrou um artigo no New York Times de 8 de dezembro de 1915. O seguinte, Nikola Tesla, aí eles falam, abre aspas, o inventor entrou com pedidos de patente sobre partes essenciais de uma máquina que testam a imaginação de qualquer pessoa de um leigo e prometem um raio paralelo dos raios de Thor, disparando do céu com poder suficiente para arrasar aqueles que irritaram os deuses, na linguagem da época. No New York Times, basta dizer que a invenção atravessará o espaço com uma velocidade de 300 milhas por segundo. Uma nave sem homem, sem motor de propulsão ou asas, enviada por eletricidade para qualquer ponto desejado do globo, em sua missão de destruição. A destruição que o seu manipulador desejar. Uau! Mas o Dr. Tesla disse que não era hora de entrar em detalhes sobre essa patente, né? Ele dizia que ela poderia proporcionar grandes coisas em época de paz, mas que poderia ser usada para grandes coisas na guerra. E ele disse, na época, em 1911, não é hora de falar sobre essas coisas. Então é perfeitamente praticável, continuando, o artigo dizia que transmitir energia elétrica sem fio e produzir efeitos destrutivos à distância. Ele tem uma patente dele, na reportagem da época de 1911, de um transmissor sem fio que torna isso possível. E eu descrevi em minhas publicações técnicas, entre as quais me refiro, na minha patente número 1.119.732. Repetir, patente 1.19732. Olha lá. Então, com esse tipo de transmissores, podemos projetar energia elétrica em qualquer quantidade, a qualquer distância e aplicá-la para inúmeros propósitos, tanto na guerra quanto na paz. Pois é, eu estou fazendo um super, hiper, mega resumo da coisa. Tem muito mais. Estamos só arranhando a superfície. Pois é, pessoal, assim nós vamos chegar ao fim desse vídeo. Eu fiz um mega resumo, eu peço desculpas a vocês porque eu não editei, eu li direto no livro. Normalmente eu passo a Word, faço a edição, etc. Mas o assunto era importante, não tive tempo essa semana. Mas eu estou colocando aí a capa dos 2 outros livros que eu coloquei no vídeo passado, mas não ficou muito bem na hora da edição. Vocês podem dar pausa e ver, copiar e procurar na Amazon. Com certeza não vão encontrar em português. E talvez só na Amazon dos Estados Unidos. Aqui na Holanda, às vezes eu tenho que comprar na Amazon americana e ainda pago o frete, que é mais caro que o livro, às vezes. Mas é assim que se faz pesquisa. Então eu quero agradecer a todos vocês. E o seguinte, no próximo vídeo eu ainda vou gravar até sexta-feira, porque no dia 13 de novembro, depois das eleições americanas, no dia 5, essas eleições vão decidir o destino do planeta. Por incrível que pareça, goste você ou não, é o americano que comanda mesmo. Ou como diz o carioca, mesmo. É ele mesmo, meu irmão. Não tem como correr. Ainda é a nação mais poderosa. Isso vai decidir muita coisa. Se o Trump for eleito, nós já teremos grandes novidades ou não. Isso daí é um jogo. Mas a questão são os UFOs. No dia 13 de novembro vai acontecer uma audiência pública no Congresso americano, onde pelo menos 6 senadores vão testemunhar e várias testemunhas novas do caso dos UAPs, que é o novo nome para UFO, vão testemunhar também, vão pressionar o Pentágono para parar com essa história de que não tem nada ali circulando, não tem nada aqui para ver, e no entanto eles não abrem os arquivos de jeito nenhum, dizem que são classificados. Se está classificado é porque tem alguma coisa, né? Ai. Né? Então, um dos casos que mais incríveis é da base aérea de Langley, que em dezembro do ano passado foi assediada por um enxame de UFOs, de UAP, seja lá o que eles quiserem chamar, durante 17 dias. Eles tiveram que, inclusive, transferir os aviões de base, que eles estavam se sentindo ameaçados. Se essa coisa ameaça, então, não é uma arma americana, nem russa, nem chinesa, isso eles têm certeza. E se for americano um projeto secreto, fica muito esquisito. É uma história de doido, né? E você ter que se sentir ameaçado por um projeto secreto. Inclusive, um deles foi derrubado.
E aí é que entra a história. Se é nosso, por que nós derrubamos? E por que estão espionando uma base americana, se eles são americanos? Não cola, as conversinhas não colam. Então nós estamos esperando aí, vai ser uma grande... Pode ser que seja transferido também. Eles falam, não vamos transferir, não vai acontecer por enquanto. Ninguém sabe o que vai acontecer depois das eleições, ainda faltam alguns dias para as eleições americanas, e tudo pode acontecer. O mundo pode virar de cabeça para baixo em uma semana ainda, porque os esquerdistas, ou a esquerdalha, esse movimento woke, e seja lá o George Soros com a sua quadrilha, não vão deixar barato. Eles vão tentar sabotar de todo jeito. Né? Então fiquem atentos, eu vou preparar essa semana um material, vou transcrever, traduzir algumas reportagens que aconteceram no canal News Station, nos Estados Unidos, que fala muito sobre esse assunto. Os senadores que estão envolvidos, vou preparar um vídeo para a próxima semana. Eu vou dar uma parada com o Tesla e depois nós voltamos a falar de UFOs, que é um assunto mais interessante no momento. Melhor do que falar de briga partidária. Nós vivemos num planeta joia. A única joia nesse lado da galáxia não tem absolutamente nada em volta. É uma escuridão total. Planetas inóspitos que nos rodeiam. Nós somos a única joia da coroa. Daí, sermos cobiçados. E temos que cuidar dessa casa, pois só temos ela. Ninguém vai conseguir viajar para outra galáxia, pelo menos enquanto eles mantiverem segredo em cima dessas descobertas todas. Se não mudar o sistema, se não mudar o regime, se não acabarmos, tem que trocar toda a estrutura política e econômica do planeta para que nós possamos viajar para as estrelas. Por enquanto ainda se matam. Os seres humanos se matam por religião, por briga territorial e por riqueza. E por ego. E todos eles vão morrer e vão para o mesmo buraco. Tá? Eu estou melhor, resolvi todos os problemas de saúde, pelo menos estou tomando remédios mais fracos agora. Estava muito chato e eu recebi o resultado dos últimos exames, do scanner do meu crânio. Então, tudo limpo. Eu tenho uma mega galáctica sinusite Klingon do lado esquerdo, que é a que causa toda essa série de problemas com a audição, com tudo. Exatamente, é uma infecção muito grande, eu estou tratando com remédio mais leve, pelo menos não é mortal 100%. Eu ainda vou durar mais algum tempo. Nós ficamos muito felizes com os resultados dos scanners e dos MRI, ok? Um grande abraço a todos vocês, a Magdalena manda um grande abraço, ela continua igual ela é uma workaholic, ela não para de trabalhar, ela trabalha de voluntário, cuida da neta, em casa o tempo todo agitando. Eu comprei uma furadeira nova para ela está feliz da vida para fazer os trabalhinhos dela. Ela manda um grande abraço a vocês. Até o próximo vídeo. Se cuidem, lá vem coisa. Tá divertido. Até já.